Boa noite, boa noite. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tenta baixar um pouquinho mais a câmera para te enxergar melhor. Isso, ficou. Agora sumiu. Vou colocar aqui. Tá bom agora? Isso, centralizar, está ótimo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Céu tá bom. Estamos aguardando aí mais visitantes. Já estamos tendo bastante pessoas conhecidas entrando. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos, 2 minutinhos, aí a gente começa, né? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Esfriou um pouco, né? Friou bastante. O pessoal está entrando, mas algumas pessoas estão mandando mensagem para mim que estão com dificuldade. Estão com dificuldade. Precisa ver que ele vai entrar, vai aparecer net selfie, ele tem que clicar ali ao vivo, né? Eu passei isso para eles, mas vamos ver a resposta Então, deles. se ele tiver alguma dificuldade, nós temos aí o Daniel que está presente. Ele poderia até dar o telefone dele, de repente alguém pode ligar para ele e o Daniel dá uma ajuda. Ele é o nosso suporte aqui no trabalho que a gente faz. Eu acho que até você tem o telefone do Daniel, né? Tem, tem. Ô, Antônio, obrigado aí, que está tudo bom. Então, daí essas pessoas que estão com dificuldade, você poderia passar o telefone dele e daí eles conversariam. Ele Sim. ajudaria naquilo que for necessário. Bom, João, acho que podemos começar, não? Sim, podemos? Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí, pessoas conhecidas, muito obrigado. É muito importante a participação de todos. E queria falar sobre a nossa live de hoje, que nós temos o prazer de contar com João José Lanes, um excelente profissional, engenheiro, diretor da maior empresa brasileira de preparação para certificação na área de qualidade e planejamento estratégico. Irá falar hoje sobre gestão da qualidade durante a pandemia. Eu primeiro, João, eu gostaria de agradecer assim, a sua presença e pedir para você fazer uma pequena apresentação, para que todos que estejam presentes possam te conhecer um pouco mais. Perfeito. Como o Gilberto já disse, eu sou engenheiro por formação, mas atuo nessa área de qualidade há mais de 40 anos. Então, fui um dos pioneiros no Brasil nesse movimento da qualidade. Inclusive, por exemplo, eu participei do grupo que traduziu a primeira ISO 9000 para o português. Então, nós estamos desde a primeira hora nesse movimento e nós temos tido a oportunidade de trabalhar em mais de 400 empresas, onde obtivemos mais de 800 certificações em diferentes referenciais. Isso significa uma jornada de 28 anos trabalhando direto com uma equipe fantástica de consultores. E nós temos tido a oportunidade de trabalhar também em 5 países, 17 estados aqui no Brasil. E isso traz uma diferenciação bastante grande,
já que os consultores têm a oportunidade de trabalhar em ambientes diversificados e apresentando, então, sempre as melhores soluções para o cliente. Muito bom. Então, João, o nosso tema seria hoje a gestão da qualidade, né? E principalmente durante a pandemia. Mas primeiro eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre qualidade. As pessoas falam bastante sobre qualidade, mas o que é, na realidade, a qualidade para uma empresa? É muito interessante essa pergunta. É o seguinte, na minha vida de 40 anos trabalhando na área da qualidade, eu nunca encontrei uma pessoa sequer que fosse contra a qualidade. Todo mundo é a favor da qualidade. E isso me faz lembrar muito aquele colégio de padre que pergunta para os meninos: quem quer ir para o céu? E todos os meninos respondem: eu, todo mundo quer ir para o céu. Quando nós perguntamos na empresa: você quer qualidade? Eu, todo mundo quer. Só que o padre faz uma segunda pergunta: quem quer ir para o céu hoje? E aí não tinha menino nenhum levantando a mão. E as empresas também são assim. Todo mundo quer qualidade, mas ninguém quer hoje. Sempre tem um probleminha ou outro e vai empurrando esse assunto para frente. Durante esse período todo, nós sempre perguntamos para as pessoas o que é qualidade. Todo mundo sabe o que é qualidade. Todo mundo convive com essa palavra, com esse termo, mas nós nunca encontramos duas pessoas que pudessem dar a mesma definição do que é qualidade. E se fizermos agora a pesquisa entre essas pessoas que estão participando da nossa conversa, o que é qualidade? Cada um vai responder uma coisa. Então, nós temos uma história que 2.400 anos antes da atualidade, ou seja, 2.400 anos atrás, Lao Tse, no livro Tao Te Ching, já dizia: a grande dúvida era o que é qualidade. Qualidade é um conceito em constante evolução. Aquilo que era de ótima qualidade um tempo atrás, hoje já não é mais. Aquilo que hoje é ótimo não será de alta qualidade daqui a pouco tempo. Então, qualidade é um conceito em constante evolução. Ao longo do tempo, vários fatores, várias pessoas conseguiram transformar esse conceito. Então, nós temos, há mais de 100 anos, Taylor trabalhando para identificar as mudanças. Nós temos o Henry Ford, nós tivemos Shewhart, o homem que trabalhou a estatística. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, que trouxe uma diferença incrível no pensar após a guerra em relação às empresas antes da guerra. Nós tivemos Juran, tivemos Deming, tivemos Crosby, tivemos ISO 9000, tivemos o Prêmio Nacional da Qualidade. Cada movimento desse traz um conceito. Então, nos nossos estudos, nós temos a nossa própria definição de qualidade, que é de uma parte das pessoas que trabalham com esse assunto. Então, qualidade é muito simples. Qualidade eu tenho quando o meu cliente fica satisfeito com o meu produto ou serviço. Desde que respeitada as normas, a legislação, a ética, etc., se aquilo agradou o cliente, isso tem qualidade. Então, as pessoas falam: qual o carro que tem mais qualidade, uma Mercedes-Benz ou um Onix? Qual caneta tem melhor qualidade, uma Montblanc ou uma Bic? Ou seja, esses conceitos são evoluídos de modo que as pessoas já partem: não, a Mercedes é melhor. E não é. Para ser motorista de Uber, talvez o Onix é bem melhor do que a Mercedes. Então, a qualidade é em função do uso, mas o conceito de deixar o cliente sempre satisfeito. Né? Nós temos hoje um conceito bastante forte disso. Qualidade, eu tenho que trabalhar na medição da satisfação do cliente. Eu tenho que saber o que o cliente acha. E nisso as empresas elas fazem uma deturpação interna nas próprias pesquisas que elas trabalham.
ela trabalha com dados errados. Nós trabalhamos muito mal, estatisticamente falando. Nós temos o hábito errado de não raciocinar corretamente do ponto de vista estatístico. Então, a qualidade... Vamos colocar uma pergunta aqui. Que produto um restaurante vende? O que nós vamos comprar quando nós vamos ao restaurante? Vai comer, né? A grande maioria das pessoas falam Uma alimentação. Comida. Mas, na verdade, quando nós vamos a um restaurante, muitas vezes nós vamos lá porque tem música boa, nós vamos lá porque é rápido no atendimento, nós vamos lá porque é limpo, nós vamos lá porque tem estacionamento bom, nós vamos lá porque tem os funcionários educados, nós vamos no restaurante porque o ambiente lá é bom para namorar, lá tem banheiro limpo, lá tem o preço bom, a localização é perto da minha casa. De modo que eu tenho brinquedo para as crianças, enfim. O motivo que me levou ao restaurante são os mais variados. Não foi a comida. E às vezes eu vou num restaurante que tem uma comida excelente e eu saio de lá prometendo nunca mais voltar, porque o banheiro estava sujo, porque não tem lugar para estacionar o carro direito, porque o garçom demora demais, etc. Então, se qualidade é satisfação do cliente, a satisfação em todos os aspectos decorrentes daquele negócio que ele tem. Então, se o empresário pensa no produto, exclusivamente um produto de altíssima qualidade, ele está errado, porque ele não pensou nas coisas que vão trazer a satisfação para o cliente. Então, se o pedido do cliente for uma comida, mas ele, indiretamente, ele está pedindo que tenha estacionamento, que tenha um preço bom, que tenha uma música boa, que tenha um ambiente adequado, etc, etc. Então, nós temos que atender essas demandas do cliente, mas também atender as expectativas do cliente que não foram expressadas quando ele comprou. Ele não chegou lá no restaurante, eu quero comer uma parmegiana, porém, eu quero com a música tal, eu quero que o banheiro esteja limpo, eu quero que o estacionamento tenha vaga para o meu carro, eu quero que o garçom me atenda rapidamente. Ou seja, nada disso ele falou, mas isso é a expectativa dele. E ele vai cobrar isso na satisfação. E ele vai falar, restaurante bom, aquele restaurante tem qualidade? E ele vai falar, não tem. Porque não deixou satisfeito o cliente. Então, se a qualidade é satisfazer o cliente, como que a gente consegue avaliar ou medir a satisfação do cliente, levando em conta tudo isso que você colocou? Exatamente. Nós temos que ter a capacidade de descobrir o que o cliente quer, o que o cliente gostaria. E nós temos pessoas que têm essa capacidade muito evoluída de perceber. E nós temos também elementos de como pesquisar e descobrir isso. Mas, normalmente, o que acontece é que a empresa vai fazer uma pesquisa de satisfação do cliente e ela faz um detalhe com ela mesma. Ou seja, vamos aqui preparar a lista dos quesitos que nós vamos perguntar sobre a satisfação do cliente. Nesse item aqui eu não estou muito bem, não, então não vou perguntar sobre esse item. Agora, esse item eu estou muito bem, então eu vou desdobrar essa pergunta em duas para reforçar. Enfim, grande parte das pesquisas são falsas. E o diretor da empresa que recebe a pesquisa feita pelo seu gerente fala que bom, nós estamos com um alto nível de satisfação do cliente e todo mundo vai dormir em casa satisfeito, tranquilo, porque a empresa está de alto nível de qualidade e naquele momento o cliente está indo embora para o concorrente porque está totalmente insatisfeito. E você não teve a chance de ouvir o cliente. Você não quis ouvir, você abriu mão, você estava lá com o cliente já sabia o seu endereço, já sabia onde você estava, o cliente vai lá no seu negócio fazer a compra e você jogou fora isso. E depois gasta milhões fazendo propaganda para achar um novo cliente,
quanto perdeu aquele que já estava ali dentro, que já estava na sua casa. Custa 5 vezes mais caro você conquistar um novo cliente do que manter um cliente já antigo. E as empresas desprezam o cliente antigo na busca de novos clientes. Mas só custa tanto isso aí. Então, para medir, nós temos que fazer a pesquisa de verdade. Primeiro, que perguntas serão feitas? Nós vamos perguntar para quem? O cliente. Você cria um grupo de foco, chama clientes em números estatisticamente adequados e pergunta para ele o que para você é importante no restaurante. E ele vai falar, limpeza do banheiro. Ah, ok. Ele vai falar... E muitas das vezes a comida não é o item principal. Ou seja, a qualidade da comida. Você acha que o McDonald's tem a melhor comida do mundo? Tem o melhor preço do mundo? E ele é um fracasso? Não é. É um sucesso do mundo. Por quê? Ele soube ouvir o que o cliente quer e dar para o cliente. No caso ali, o principal é a padronização. Eu posso ir lá na China, na Conchinchina ou na Indochina e vou pedir um Big Mac e vai vir um Big Mac igual eu conheço. Então, eu estou comprando é isso, a padronização. Então, eu tenho que descobrir o que o cliente quer. Então, se eu estou fora do meu local, se eu estou na China e eu não sei o que fazer, o McDonald's é um tremendo quebra-galho. Porque é a salvação da lavoura. Né? Eu trago o que o cliente quer, o que o cliente precisa. E nós temos o caso famoso do Steve Jobs, que foi um dos gênios de detectar o que o cliente quer. Ele criou a Apple, e a Apple chegou a ser a empresa mais valiosa do mundo. E ele começou na garagem da casa dele, mas ele tinha uma percepção muito grande do que o cliente quer. E ele identificou necessidades do cliente que o cliente nunca nem tinha pensado. Quando ele criou o iPod, aquele aparelhinho de música, ninguém nem imaginava aquilo. Quando ele criou o iPad, ninguém nunca falou, eu quero um tablet desse tamanho, com esse formato, com essa coisa. O sujeito desenvolveu uma necessidade que ele detectou que aquilo o cliente iria gostar. Nós temos dentro da nossa descobrir o que o cliente precisa e não o que eu acho que o cliente quer. Então, por exemplo, se numa fábrica de automóvel que só pinta os carros de branco, preto, cinza e prata, eu vou perguntar para ele que cor que ele quer, não, mas se o cliente quer carro roxo com capota amarela, que cor que eu tenho que pintar meu carro? Roxo, capota amarela. Mas o cara de marketing acha que o cliente vai querer preto ou branco. Ou seja, eu tenho que saber ter a humildade de perguntar ao cliente, de ouvir o cliente. E veja só, olha essa coisa interessante. Eu tenho meus processos de produção que estão aqui. É a voz do cliente, do meu processo, é a minha voz interna do que eu faço. Mas se a voz do cliente está aqui embaixo falando outra língua, esses dois não vão se encontrar. Eu preciso juntar para que eu faça com que o cliente e a minha empresa falem a mesma língua. Ouvir, né? Ouvir o cliente, lógico. Então, essa medição tem que ser verdadeira, o que hoje em dia não é. As estatísticas sobre qualidade estão falsas, porque ela foi falsa no nascedouro. As perguntas já foram filtradas para... E acaba não tendo noção da realidade, né? Exato. Então, João, no começo da explanação, você estava colocando que quando você chega na empresa, e aliás você tem uma grande experiência, que eu sei que você já implantou em mais de 800 empresas a qualidade no mundo, né? Não só no Brasil. Então, no começo, todo mundo quer a qualidade. Agora, na hora da implantação, qual o tipo de resistência que se encontra normalmente nas empresas? Veja só, é igual o dos meninos, né? Ninguém quer ir para o céu hoje. Então, a dificuldade é você querer que a empresa passe a pensar em fazer a qualidade hoje.
E isso requer até uma certa humildade, porque muitas das empresas elas têm uma característica de acharem que o seu negócio é ótimo, é o melhor do mundo, que ele já está avançado. E aí, enquanto nós pegamos empresas, algumas delas com 100 anos de idade, empresas mundiais, empresas que estão espalhadas no mundo inteiro, e que nós temos a oportunidade de fazer grandes transformações ao poder colocar questionamentos sobre e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e como é que você fica. E nós descobrimos que grandes empresas elas têm uma dificuldade muito grande dessa de baixar a bola. Ela acha que ela já sabe tudo. Ela acha que ela não precisa disso aí. E quando ela toma um baque, é que ela pensa em retomar e fazer alguma coisa. Poucas vezes isso aqui é muito espontâneo. Alguns fazem por modismo, alguns fazem porque isso vai me dar uma imagem no mercado, e tem aqueles que fazem porque ele acredita de fazer um sistema para melhorar realmente a empresa dele, que ele quer fazer produtos de qualidade, produtos e serviços de qualidade. Essa cultura, quando você chega numa empresa e não existe a cultura de um trabalho de qualidade, quer dizer, não existe um setor de qualidade, um acompanhamento e tal, para implantar essa cultura nos funcionários, esse é o grande trabalho, não é? Quando você encontra já uma estrutura da qualidade, às vezes é mais difícil, porque a estrutura acha que o que você vai fazer vai mostrar que o que ele está fazendo não está certo, então ele resiste de até boicotar, às vezes, para mostrar que o que ele vinha fazendo esse tempo todo estava certo. Quando saiu a certificação ISO 9000, por exemplo, foi um grande passo na medida em que você tinha um parâmetro. Você está aí já há 10 anos e não conseguiu fazer o certificado. Então, vamos fazer juntos. Então, você tem que trazer essa pessoa para trabalhar junto com você, no sentido de incentivá-lo. E, afinal de contas, o consultor é um cara que senta do outro lado da mesa. Quem senta do outro lado da mesa não manda. Nós podemos pedir para ele fazer, ou podemos suplicar, implorar, rezar para ele fazer alguma coisa. Mas se ele não fizer, nós falhamos, porque não acontece nada. Eu não tenho poder de fazer a empresa fazer alguma coisa. Ele tem o poder. Então, eu tenho que trazer esse cara para trabalharmos juntos. E o resultado final é dele. Nós temos o hábito, inclusive, de quando conquista um prêmio da qualidade, etc., que a gente não participe. Nós, que eu falo consultoria, a vitória é deles. Eles ganharam. Nós só somos um instrumento para fazer isso aqui. Agora, eu me lembrei aqui da história quando eu era criança, passava um cinema de tarde, sábado, chamado Matinê. E lá passava o Zorro. E o Zorro era muito engraçado, porque todo filme ele vinha a cavalo com o ajudante dele, e aí chegava próximo numa cidade e via o pessoal pedindo, pelo amor de Deus, vem cá nos salvar, porque tem alguma confusão lá. E ele entrava na cidade e ele, com aquela chicote dele, que escrevia o Z, tal, bom, arrumava tudo. Quando a cidade estava tudo ok, ele partia. E o pessoal, fica aqui. E ele falava, não, eu preciso ir embora para outro lugar onde impera a desordem e a injustiça. E ia para outra cidade, que era outro filme. Então, o consultor é assim, você entra enquanto a empresa está passando por alguns problemas, trabalha, quando ficou bom, agora que vale a pena trabalhar, agora que vale a pena trabalhar, porque agora está tudo bom, acabou, você tem que ir embora. Então, nós entramos na empresa quando ela está com algum problema e quando fica tudo bom, está na hora da gente sair. Essa é uma característica. Mas eu queria comentar um pouquinho sobre essa
pandemia que nós estamos vivendo... João, deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo. A garantia de especificação resulta sempre em um produto de qualidade? Foi a pergunta que a Maria fez. A ISO 9000, por exemplo, que é uma certificação, ela vai garantir que os processos que levaram para a produção daquele produto estão devidamente controlados e feitos por gente credenciada, usando matéria-prima apropriada e, portanto, aquilo deve sair com qualidade, sim. Agora, não quer dizer que a empresa tem qualidade. Então, se eu for lá, vou voltar ao exemplo do restaurante. Se eu fosse certificar a cozinha do restaurante, o preparo, a compra dos mantimentos, a conservação dos mantimentos, o treinamento e a capacitação das pessoas, eu estou garantindo que a comida vai sair direito sempre, porque eu estou dentro de processos definidos. Porém, eu não estou garantindo que o banheiro esteja limpo. Eu não estou garantindo que a música não esteja alta demais, ou que aquela música é inconveniente para aquele tipo de ambiente, que não tem lugar para parar carro. Ou seja, então, dizer que a empresa tem ISO 9000, existem algumas poucas que têm ISO 9000 na empresa inteira, em todos os aspectos. Normalmente, elas têm em algum produto, algum serviço, em alguma frente. O que me garante que os processos estão controlados, os processos estão garantidos que estão sendo obedecidos. Perfeito, okay? Perfeito. Está claro. Você estava completando algum raciocínio? Hein? Você ia terminar mais alguma coisa? Não. Eu queria falar rapidamente sobre a pandemia no momento. Então, quer dizer, o que isso vai afetar a empresa, né? Essa realidade, né? O que vai acontecer e o que a gente deveria estar fazendo, as empresas? Como eu disse no início, qualidade é um conceito que está em constante evolução. Ou seja, aquilo que era bom hoje não é mais. Você pode não acreditar, mas eu já tive como sonho ter um Fusca. Né? Com a evolução dos tempos, o Fusca não faz parte do meu sonho, mas já fez. Aquilo já era meu sonho de qualidade de vida, etc, etc. Pois bem, a qualidade é um conceito em constante evolução e nós falamos diversos momentos ou personalidades que influenciaram na mudança do que nós temos de qualidade. Ora, esta pandemia que nós estamos passando, ela não vai ser uma evolução da qualidade. Ela está sendo imenso distanciamento, porque trouxe um salto tão grande, porque nós vimos evoluindo num nível contínuo e agora nós explodimos para um nível tão grande. Então, veja só, todas as grandes e boas empresas, empresas médias, todas têm o seu planejamento estratégico. Pois bem, todos os planejamentos estratégicos estão errados, porque nenhum planejamento previu caso de uma pandemia dessa. Então, quando eu faço o planejamento estratégico, eu estou olhando tudo que eu tenho de bom na minha empresa, que eu tenho de forte, tudo que eu tenho de fraco, onde eu sou, quais meus pontos fracos que eu tenho. E do lado de fora, quais são as ameaças que tem para o meu negócio e quais são as oportunidades. E aí nós vamos ver, eu vou traçar o que eu vou fazer para conquistar tal mercado, tal volume, eu vou aproveitar essas oportunidades, vou tentar me proteger dessas ameaças, vou melhorar aquilo que eu já sou bom e corrigir aquilo que eu sou fraco. Ora, as coisas mudaram completamente, que os paradigmas que nós usávamos para montar o planejamento estratégico foi derrubado. Eu tenho que fazer nessa nova ótica. Então, veja só, nós temos milhares de empresas aqui no Brasil fechando. E, por outro lado, nós temos outras tantas que estão enxergando tremendas oportunidades, olhando de uma maneira diferente o que ele vinha fazendo. Então, veja só,
nós temos pessoas... Hoje mesmo recebi a notícia de um amigo meu que tem uma grande empresa aqui em Alphaville, e hoje ele me dizendo que decidiu fechar a empresa. E a empresa dele é excelente, mas ele não consegue mais esperar que o cliente volte, porque o volume de despesas, etc, etc. Então, nós temos um momento de grandes oportunidades. Eu já vejo pessoas vendendo agora por delivery sapato, roupa, objetos de toda a natureza, fora comida e atendimento de cabeleireiro, uma série de coisas hoje estão mudando completamente em relação ao que era. Se vai mudar para melhor ou pior, eu não sei, mas que vai mudar, vai. As empresas e a nossa vida não mais vai ser igual. Veja só, hoje, um número imenso de pessoas estão trabalhando em casa no chamado home office. Muitas empresas vinham estudando esse assunto do home office sem nenhuma grande prioridade. É um assunto lá meio secundário dentro das empresas. Agora, de repente, de um dia para o outro, elas foram obrigadas a inventar ou improvisar um home office. E o resultado, uma pesquisa que eu li, mostra que 80% dessas empresas, 80% das empresas gostaram que os seus funcionários estivessem trabalhando de home office. E os funcionários, 80% gostando de trabalhar em casa. Isso significa uma mudança radical. Aquela empresa que ocupa 2 andares na Avenida Paulista, pagando aluguel absurdo, ele só vai precisar de um andar só, porque os outros vão estar em casa. Esses que vão ficar em casa não vão congestionar mais o trânsito tanto. Eles vão consumir alimentos que vão pedir por delivery perto da sua casa. Então, nós vamos ter uma movimentação muito grande de negócios. As pessoas vão agora olhar diferentemente de como olhava até pouco tempo atrás. Nós temos um cliente que é uma clínica de vacinação, e lá eu obtive alguns dados interessantes. Estava tendo uma resistência nos últimos tempos aqui no Brasil contra a vacinação. Então, estava caindo o número de pessoas que mantinham aquele nível alto de vacinação, no sentido, então, de proteção da sociedade. Agora, essas mesmas pessoas que fizeram até campanha na internet contra a vacinação estão implorando que surja uma vacina para essa doença que não tem. Há um ano atrás, exatamente, nós estávamos todos correndo para ser vacinados contra o H1N1. Só que, na época, tinha vacina para o H1N1 e não teve essa repercussão toda que grande parte da população pôde se proteger, o que não aconteceu agora. Então, nós temos agora uma tremenda oportunidade. Cabe a nós saber identificar essas oportunidades. Pessoas em casa começaram a produzir coisas que nunca imaginaram produzir. Encontraram canais de venda que nunca imaginaram que pudesse ser feito. Eu estou em 2 grandes grupos de pessoas que estão oferecendo seus serviços. Eu fico impressionado da quantidade de coisas que estão sendo oferecidas e que essas pessoas tinham expertise para fazer essas coisas, mas não vendiam, usavam para a sua família, para a sua casa. Nessa necessidade agora, transformar aquilo num pequeno negócio que vai, após a crise, se transformar num negócio organizado, estruturado e, de preferência, remota, né? Que você não vai precisar estar trabalhando naqueles ambientes do cliente. Essa mudança, né? A mensagem é que essa crise, aliás, em chinês, a palavra crise e oportunidade tem o mesmo ideograma, não é? Você escreve do mesmo jeito, você desenha do mesmo jeito,
Então, toda vez que você pensa em crise, está pensando em oportunidade. Mas essa oportunidade é grande demais, porque crise, nós estamos todos acostumados com crise. Essa crise que tem vindo aí já tem 6, 7 anos que nós estamos vivendo em crise. Só que quando a gente achava que iria começar a sair daquela crise que foi imensa, surgiu essa outra, que foi acachapante, que está trazendo uma revolução na vida das pessoas. Então, milhares de pessoas estão morrendo, milhares de empresas estão morrendo. Cada placa que a gente vê na rua de vende-se e aluga, atrás daquela placa tem um drama, tem uma família, tem um sonho que foi jogado fora. Atrás daquela placa você tem uma crise financeira que transborda para uma crise familiar e que acaba com casamentos decorrente daquilo. Eu conversei com uma grande autoridade policial aqui da nossa região e nós já estamos 4, 5 anos sem nenhum crime de morte no nosso bairro. Em compensação, ele estava com 4 processos de suicídio. Empresários desesperados se matando. A crise é muito feia, realmente, está afetando a vida de pessoas. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter muita força para suplantar esse momento, mas, ao mesmo tempo, está aberto a novas oportunidades que a gente nem tinha no passado. Está certo que algumas pessoas têm ouvido muito falar em persistência, em resiliência, perseverar no seu negócio que depois vai dar certo. E alguma dúvida que fica é até que ponto isso é perseverança ou é teimosia? Até que ponto eu devo levar meu negócio? E essa é uma grande dificuldade que todos nós passamos. Está na hora de decidir, fechou, ou eu vou esperar mais um pouquinho e vou criar um buraco maior ainda. Essa é uma grande dificuldade que as empresas passam e que esperamos que a gente saia dessa e que a gente possa estar muitas outras reuniões conversando aqui no ambiente legal desse. Obrigado, Gilberto, pela Então, João, tem uma pergunta aqui. A ISO existe há mais de 30 anos. Houve de lá para cá muita evolução com a ISO? Sim. De normas e tal? A ISO foi baseada. A instituição ISO foi criada no bojo da criação da ONU logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a ISO foi criada em 1946 e começou a funcionar em 1947. Então, a ISO visa estabelecer normas de procedimento de coisas que afetam a humanidade. Então, veja só, no início do século passado, teve um grande incêndio na cidade de Marseille. E a cidade de Marseille contava, na época, com o melhor sistema de corpo de bombeiro do mundo. E aconteceu que o incêndio, na hora que aconteceu o incêndio, eles não conseguiram debelar porque as mangueiras não se conectavam com a tubulação de água. E eles tinham água, tinha as charretes que traziam a água, e não tinha como... E tinha as mangueiras, mas uma não conectava a outra. Ou seja, a falta de padronização é uma coisa incrível. Então, a ISO veio para trazer padronização. Então, a ISO ela cuida de mais de 300 assuntos. E no nosso dia a dia, se nós estamos fazendo essa transmissão aqui, pode ter certeza que há uma ISO por trás disso aqui. A ISO cuida da parte de aeronáutica, da parte militar, da parte mecânica, da parte médica, da parte meio ambiente, enfim. E um dos assuntos que a ISO trata é qualidade. A ISO, então, você tem uma empresa que você fala, Gilberto, a minha empresa é de qualidade. Eu tenho uma outra empresa que sou concorrente sua, que eu falo, não, qualidade quem tem sou eu.
Mas do que nós estamos falando? A ISO determina parâmetros, determina processos, determina controles, e que, quando eu tenho uma certificação ISO, tem uma entidade, não eu que estou falando, uma entidade séria, credenciada, respeitada, que vai vir e vai dizer: essa empresa adota procedimentos adequados conforme a orientação que a própria ISO está. Ao longo do tempo, a ISO, que começou em 1979, nós tivemos várias versões que são atualizações. A última norma ISO 9000 é de 2015, trazendo conceitos que não tinham lá quando começou a ISO. Então, a gente ia gastar toda uma reunião dessa aqui só para falar como foi criada a ISO. Então, a ISO 9000 é uma das 300 grupos de ações que tem dentro da ISO e que reúne gente do mundo inteiro. Ora, se ela reúne gente do mundo inteiro para padronizar, você há de convir comigo que uma empresa da Suécia, da Suíça e uma empresa de Bangladesh, uma empresa da África, eles estão vivendo momentos diferentes. Então, quando eu vou padronizar uma coisa no mundo inteiro e que eu tenho que obter o consenso, eu estou tendo que obter o consenso da Suécia e o consenso lá do país que está pouco desenvolvido na África. Então, a ISO não quer dizer que é o melhor possível do mundo. É o melhor que foi possível consensar. E isso é melhor, quer dizer, é um salto para aquele país que está em desenvolvimento. Então, a ISO ela traz uma grande vantagem, porém, ela não cobre tudo. Como eu disse, ela vai cobrir os itens que foram especificados e que eu tenho que mencionar que eu estou certificado nisso e não estou naquelas outras coisas. Por exemplo, me perguntam: poxa, essa empresa está no Lava Jato e tem ISO 9000? Tem. O produto... A Petrobras, produtos de alta qualidade. Ninguém está discutindo a qualidade do produto feito na Petrobras em nenhum momento. Ninguém está dizendo que a refinaria fez um produto que não prestava. Mas aquela outra área dela, onde ocorreram esses deslizes, não estavam certificados. Estava fora da certificação. A certificação abrangia os processos produtivos dela. Certo? Entendi. Eu imagino, João, que com essa crise, os seus clientes todos, que são inúmeros, vão procurar para rever todas essas normas, esses objetivos, esses procedimentos, né? Então, eu mandei fazer uma grande quantidade de senhas, sabe, para distribuir na fila que vai se formar aqui embaixo, de clientes querendo me contratar, sabe? Eu imagino. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Na sua opinião, quais os setores que mais vão crescer depois da pandemia? Eu acho que é o seu. Veja só, planejamento estratégico, que é uma coisa que nós trabalhamos, mas também tem um plano de continuidade do negócio, quer dizer, as coisas que eu preciso fazer quando ocorre um fenômeno. Por exemplo, pegou fogo no prédio lá do escritório. Como é que a empresa continua funcionando? Tem uma greve que não deixa entrar no prédio. Então, muitas empresas têm o plano de continuidade de negócio que adotaram agora na crise, ou seja, ela tem uma situação de atender de emergência. Então, o plano de continuidade do negócio não previu a pandemia. Então, nós vamos ter que refazer o plano de continuidade. Você imagina o seguinte, todo mundo está usando máscara. Certo. E todo mundo agora recebeu a conscientização de que, quando nós falamos, nós jogamos gotículas de saliva que pode contaminar. Então, imagina o seguinte: o restaurante self-service.
com aquela fila de pessoas, conversando, jogando gotículas naquelas comidas deliciosas que estão expostas. Esse cara, depois que o pessoal se conscientizou, e até muita gente nem sabia que tinha gotículas, Certo. esse pessoal não quer mais comer daquele jeito. Eles vão ter que mudar o processo. Vai ter que ter algum anteparo, alguma proteção, alguma coisa para que não haja contaminação daqueles alimentos. Então, você vai viajar no avião com 300 pessoas durante 12 horas confinadas, não pode ser do mesmo jeito que a gente fazia antes da gente conhecer os perigos disso aqui. As empresas aéreas talvez sejam uma das mais vão sofrer esse problema, não é? Quando você olha os negócios, tudo aquilo que tiver contato pessoal vai ter problema. Vai ter que se renovar, vai ter que fazer diferente do que fazia. Tem que parar, refletir e de que maneira eu vou atender isso. Pode ser que seja de uma maneira que vai inviabilizar muitos casos. Pode ser que a criatividade vai ser solta nesse momento. Eu tenho que rever os meus valores que eu tenho dentro da empresa. Os valores de ética, de respeito, todos esses valores, eu tenho que respeitar agora, muito maior volume, respeitar as outras pessoas, fornecer para elas condições de saúde, a parte sanitária nossa toda tem que ser revista. Então, as prioridades vão ser mudadas. Certo. Coisas que antes a gente convivia com elas, muitas vezes por ignorância nossa, agora não é mais, o pessoal não é mais ignorante. Como eu citei o caso da gotícula, né? Não é mais ignorante nesse aspecto. Então, eu tive a oportunidade de ir a Tóquio, e lá eu fiquei impressionado, isso muito antes de haver essa pandemia e tal, sem nenhuma crise sanitária, os motoristas de táxi já usavam máscara, usavam luvas e tinha uma capa no banco do passageiro, um vidro separando a parte do motorista da parte dos passageiros, isolando, e a cada troca de passageiro, ele trocava o tipo de uma fronha que se coloca no encosto de cabeça. Isso no estado de Tóquio já há algum tempo atrás. Nós vamos ter que rever e procurar fazer o benchmark. O que é isso? Olhar o que o mundo está fazendo de melhor e copiar deles. Nós não temos tempo de reinventar tudo. Qual a boa prática que está fazendo no Japão, o que está fazendo na Europa, que está fazendo em outros lugares? E nós vamos ter que absorver novos hábitos. Inclusive o hábito de se cumprimentar, né? Sim. Dar 2 beijinhos, 3 beijinhos. De abraçar, beijar. São culturas que nós vamos ter que rever. Certo? E a vida vai ser diferente, porque agora todo mundo sabe que isso traz perigo. E antes não se sabia, então a gente ia convivendo com isso, não é? João, veja bem, eu quero agradecer muito a sua oportunidade que nos deu, do seu grande conhecimento sobre tudo isso, e faz a gente realmente refletir bastante sobre o day after, né? Como que a coisa vai ficar. Então, eu agradecer bastante. Houveram algumas perguntas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de estar respondendo, mas tanto eu como o João estamos à disposição, através do próprio Instagram, da gente estar respondendo as perguntas que não foram pertinentes. E, pelo que eu estou vendo, mais para frente um pouquinho, a gente pode até pensar num outro encontro para você estar transmitindo para a gente como que está evoluindo tudo isso, né, João? Eu creio que nós temos muito assunto, né? Esse assunto é muito vasto, muito complexo. Mas agora, nesse momento, né, eu só queria, para concluir,
colocar uma historinha que vai Tá. nos explicar tudo isso aqui. 2 caçadores amadores foram fazer um safari na África. E lá, no acampamento, eles saíram com 2 espingardas, uma espingarda cada um, para caçar leão. E passaram o dia lá no mato e não acharam leão nenhum. E na volta para o acampamento, eles resolveram gastar a munição fazendo um tiro-alvo numa árvore que tinha lá. Nisso, eles já não tinha mais nenhuma munição, apareceu o leão. E aí um deles falou, puxa vida, nós estamos numa situação crítica. Para eu me salvar, eu vou ter que correr mais do que o leão até o acampamento, porque chegando lá eles vão me salvar. E o outro disse, eu não preciso correr mais do que o leão, eu só preciso correr mais do que você. Então, nós agora temos que correr mais que o nosso concorrente, porque o leão está aí e vai morder um de nós, tá certo? Então, eu preciso correr mais que você. Então, a qualidade é um dos caminhos para você correr mais do que o outro. Muito obrigado pela oportunidade. João, eu que agradeço. Olha, eu costumo normalmente, no final da conversa, eu deixar um texto para uma reflexão. Mas eu acho que você já deixou um texto que eu achei muito bom e é isso que nós temos que refletir. Eu gosto de sempre deixar um texto igual a esse que você comentou, exatamente para a nossa reflexão. Até a próxima quinta-feira, quando a gente vai ter um outro encontro com outro profissional abordando assuntos de bastante interesse para esse momento que nós estamos vivendo. Para nós ficamos muito assim, agradecidos realmente de ter a oportunidade de você estar esclarecendo e estar colocando e nos ensinando, para a gente abrir um pouco mais a nossa visão, né, e não ficar se concentrado só. Isso para a gente realmente foi muito bom. E as perguntas que a gente não respondeu, nós estamos à disposição, através do Instagram mesmo, de estar respondendo, tá? Agradeço muito mesmo a sua participação, agradeço a participação do Daniel, que é a pessoa que e Deus abençoe a todos. Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço.